Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem? Hoje é Apocalipse capítulo 8, nós vamos falar aí da abertura do sétimo selo. No vídeo anterior falamos sobre os 144.000, Apocalipse capítulo 7. Lembrando que a gente está fazendo uma exposição simples de Apocalipse, né? Às vezes tem algumas pessoas que estão vendo nossos vídeos aí, estão pedindo para a gente poder estar falando de alguns acontecimentos frequentes, né, contemporâneos, mas a gente ainda vai ter séries que a gente vai comentar algumas coisas aí sobre alguns acontecimentos, né? O que eu estou fazendo aqui é simplesmente trazer uma exposição simples, né, falar um pouco acerca do que está aqui escrito, porque muitas pessoas às vezes passam aqui e não conseguem compreender, né, não conseguem ter uma noção do que se trata. Então, por isso que essa série falando sobre Apocalipse de uma forma simples, uma exposição simples, para a gente poder compreender um pouco melhor o que o texto está querendo dizer e o que ele se refere. Então, olha só, nós vamos pegar aqui o versículo 1 do capítulo 8 de Apocalipse, vai dizer assim: E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Esse primeiro versículo, esse silêncio no céu por um determinado momento, quase meia hora, pela ótica de João, pela limitação humana dele, a gente também tem que entender que João ele viu coisas transcendentais, né, de âmbito espiritual e eterno, que é totalmente longe da imaginação humana. Então ele tenta qualificar, ele tenta escrever mais próximo possível do que ele viu, mas com a sua limitação humana. Então ele traça, né, um período de tempo, certo? Não quer dizer que necessariamente seja aquele tempo, né, um tempo humano, mas ele traça um período de tempo, né? Então ele vai dizer que quase que por meia hora, né? Então, ou seja, o que é esse silêncio? Esse silêncio ele vai trazer o sentido de que os acontecimentos seguintes eles serão de extremo horror, né? De extrema pressão, de extrema agonia. Então esse silêncio ele vai representar que entre os 6 selos que foram abertos, a pausa que houve para os 144.000 e a grande multidão, quando se entra nesse sétimo selo, há um silêncio no céu. E esse silêncio é a representação do horror que está por vir, certo? Do desencadeamento. Ou seja, a gente sabe que a gente vai sair dos selos e entrar nas trombetas. E justamente cada vez mais essa ira de Deus ela vai se desencadeando de uma forma muito poderosa, né? E cada vez mais se intensificando a ira de Deus. Então olha só. Aí o versículo 2 ele diz: E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhe dadas as 7 trombetas. Então agora esse sétimo selo ele vem para desencadear as 7 trombetas, né? Aí o versículo 3 ao 5 ele vai trazer uma representação de uma coisa interessante que a gente precisa entrar para a gente poder compreender melhor esse desencadear, essa inauguração das 7 trombetas. Eu vou ler o versículo 3 ao 5 para a gente poder ter essa noção. Olha só. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono de Deus. Versículo 4. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões, relâmpagos e terremotos. Então o que isso quer dizer? Esse anjo ele pega um incensário. Antes das trombetas se inaugurarem, esse anjo ele pega um incensário. A gente sabe que esse incensário, dentro da cultura judaica, era um lugar onde, dentro ali do lugar santo, ou santo dos santos, era um lugar onde se acendia para se apresentar, ou o sacerdote se apresentar no santo dos santos, né? Era uma forma de receber, ou uma forma de se apresentar diante de Deus. Então esse anjo ele pega um incensário de ouro,
Ou seja, esse ouro ele tem uma representação de majestoso e glorioso, né? De uma forma majestosa e gloriosa. Ou seja, o que se apresentará é algo majestoso, é algo glorioso, é algo valioso para Deus. Então ele pega esse incensário de ouro e ele pega a oração dos santos, né? Então, que santos podem ser esses, irmãos? São santos que possivelmente já foram arrebatados e são as suas orações. São santos que morreram na grande tribulação, né? Então são suas orações, e santos que estão dentro da grande tribulação e são as suas orações. Então ele pega essas orações e coloca em um incensário de ouro e apresenta em um altar de ouro, que também é erguido ali para o próprio Deus. Ou seja, essas orações são preciosas a Deus. Muitas pessoas perguntam assim, por que acontece tanta atrocidade no mundo, tantas coisas ruins no mundo e Deus não responde? Está aqui a resposta das suas orações. Aqui está a resposta, e nesse momento, nesse período, haverá a resposta daquelas pessoas que elas se perguntam, Deus, mas por que tanta injustiça? Por que isso aconteceu? Por que está desse jeito? Por que o nosso país vive assim? Por que o mundo vive desse jeito? Essas orações, elas vão ser apresentadas, colocadas dentro desse incensário de ouro, e ela vai ser apresentada no altar de Deus. Tá? Então esse entendimento desse texto é justamente isso. As suas e as minhas orações, com relação ao que o sistema do mundo faz, com relação ao que os homens maus fazem, elas vão ser respondidas, tá? E o mais interessante, elas vão ser aceitas por Deus. Existem orações que elas não são respondidas num determinado momento, numa determinada hora. A gente sabe disso. Existem orações que elas não são respondidas rapidamente. Por quê? Porque ela tem um período de tempo para ser respondidas. Elas são utilizadas no momento certo. Justamente essas orações de pessoas que elas estão cansadas de tudo isso que está acontecendo no mundo, essas orações estão sendo guardadas, reservadas para um determinado momento, Deus utilizar elas. Olha só que interessante. A gente vê que isso acontece antes das trombetas serem inauguradas. A gente vê que isso acontece antes mesmo de começar a soar a primeira trombeta. Os 7 anjos estão preparados. O silêncio no céu, ele ainda está acontecendo, mas essa atitude desse anjo de pegar o incensário e apresentar ao altar de ouro, ele é um evento antes dessas trombetas soarem. Por que, irmão Anderson? Olha só, primeiro a gente vê que a primeira manifestação da ira é da parte do Cordeiro, né? Então é da parte de Jesus Cristo. A gente vê lá os selos sendo abertos no capítulo 6, então é da parte do Cordeiro. O Cordeiro abre os selos, o Cordeiro inaugura a ira. Agora, a segunda parte da ira de Deus, também de forma parcial, porque você vai vendo que a ira de Deus ela vai sendo apresentada dentro do período da grande tribulação de forma parcial. Deus ele não derrama com totalidade a sua ira. Deus ele vai apresentando a sua ira com forma de trazer agonia, horror, entendeu? Em meio àqueles que não querem viver com ele e manifestam a sua negação diante de Deus e diante dos homens, né? E também aderiram a servir ao anticristo, a Satanás e enfim. Então, quando o Cordeiro ele libera o selo, que a gente viu isso lá em Apocalipse capítulo 6, ele está inaugurando o período de ira e grande tribulação. Agora, quando o 7º selo se abre, ele inaugura as 7 trombetas. Porém, antes das 7 trombetas elas serem soadas, elas começarem a agir, há um intermediário entre essas 7 trombetas e o 7º selo, que é justamente a apresentação da oração dos santos, que é justamente esse momento aqui do versículo 3 ao versículo 5 de Apocalipse 8, certo? É justamente essas orações desses santos que tanto clamaram a justiça de Deus para com aqueles que praticavam e praticam a iniquidade, a injustiça, né? A maldade, enfim. Então, olha só,
aqui nós estamos vendo aqui a apresentação das orações. Agora, quando chega no versículo 6, nós vamos ver que, ainda no versículo 5, nós vamos ver que essas orações, depois delas serem apresentadas, aprovadas, o Cordeiro ele dá autoridade para a noiva. Por quê? Essas orações dos que são arrebatados, essas orações dos que morreram fiéis na grande tribulação e essas orações dos que se mantêm fiéis na grande tribulação são orações da noiva de Cristo. É a noiva de Cristo, é a igreja de Cristo, é os santos de Cristo. Então, ou seja, Cristo dá autoridade às orações daqueles que vivem, que se permanecem fiéis nele. Então, o desencadear dessas trombetas, ela vai vir com a autoridade da igreja. Então, a igreja, a oração da igreja, ela vai desencadear, ela vai liberar o soar da trombeta, para poder continuar a ira e a manifestação da justiça de Deus. Então a igreja aqui, ela também é uma ferramenta, a noiva de Cristo, ela é uma ferramenta da aplicação da ira e da aplicação da justiça de Deus na terra. Olha só que importante, nós temos uma real importância dentro do plano divino de Deus na aplicação de justiça, certo? A igreja, ela tem uma grande importância na aplicação do juízo de Deus, né, e da justiça de Deus ao mundo. Olha só, então no versículo 6, aí você vê no versículo 5 que ele fala que o anjo tomou esse incensário, ele encheu do fogo do altar. Esse fogo do altar é o fogo que vem de Deus, é o fogo da sua justiça. Então ele vem aqui e lançou sobre a terra. Então ele lança sobre a terra. Houve o que? Vozes, trovões, relâmpagos, terremotos. Isso é uma representação de grande poder e autoridade. A igreja, ela tem poder e autoridade da parte de Deus para poder exercer tudo aquilo que ela tem que exercer, né, perante os planos de Deus e segundo a vontade de Deus. Aí o versículo 6 em diante, nós vamos ver aqui que as trombetas elas vão se desencadear. Olha só, e os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Então depois das orações serem apresentadas, os anjos se prepararam. Aí os anjos se posicionaram. Olha só que honra a noiva de Cristo tem, né, diante do plano de Deus em aplicar justiça. Não somente para a salvação, mas também em aplicar justiça ao mundo. Tá? Por isso que a igreja é tão ultrajada nesse tempo. Por isso que a igreja, em todos os tempos, né? Por isso que a igreja é tão perseguida. Por isso que a igreja ela é tão caluniada. Enfim, existem muitas palavras para se dar, né, e diante de tanto sofrimento que a igreja passa, certo? E tanto sofrimento que os fiéis passam. Mas justamente porque Deus utilizará a igreja para poder trazer justiça e sofrimento àqueles que perseguiram, àqueles que negaram a Jesus Cristo e a sua igreja, né? Então olha só, aí ele continua, os 7 anjos, né, tinham preparado as 7 trombetas. Aí chega no versículo 7 até o versículo 13, ele vai falar justamente de 4 trombetas. E a gente vai vendo aqui, ó, que o primeiro anjo tocou a trombeta, no versículo 7. E houve saraiva de fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Olha só, nós vamos prestar atenção aqui, porque Deus ele vai ferir o ecossistema do mundo. Deus ele vai entrar no ecossistema do mundo. Olha só, o versículo 8. E o segundo anjo tocou a segunda trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Então ele feriu a terça parte da vegetação, a terça parte do mar. Aí na terceira trombeta ele fere a terceira parte das criaturas marinhas, né? Onde ele fala, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. Aí a terceira trombeta ele fala que caiu que uma grande estrela.
cai uma grande estrela ardendo como uma tocha, caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela se chama o quê? Absinto. O que é absinto? Ele vai continuar dizendo, nós vamos entender. Que vai ferir a terça parte das águas, que tornou em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Absinto é a mesma coisa que amargura, certo? Então, o que aconteceu antes da gente entrar aqui no versículo 12? Do versículo 7, do versículo 6 até o versículo 11, nós vemos aqui, ele feriu o ecossistema. Ele feriu a vegetação, ele feriu o mar e ele feriu as fontes das águas, ou seja, a água potável. Deus, ele interferiu no ciclo de vida humano, certo? Ele está minando o ciclo de vida humano. Os homens, agora ele fere a terça parte das águas, que qualquer um que beber vai ser morto. São feridos, é água ferida com amargura, agora a vida não vai ser tão doce, né? A vida já não vai ser tão prazerosa mais. Então o ecossistema, se a gente imagina que o ser humano ele já está desgastando a terra, se a gente está percebendo que o ser humano ele está ferindo a terra e os meios de vida estão cada vez mais precários, a gente vai ver que dentro da grande tribulação Deus ferirá ainda mais o ecossistema, ferirá ainda mais a natureza, para que o ciclo de vida humano se quebre, né? Então, ou seja, Deus diminuirá o tempo de vida dos seres humanos na Terra. Olha só que coisa catastrófica, né? Então, ou seja, são chamadas de calamidades. Isso vai acontecer, entendeu? Então, no versículo 12 ele diz: e o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escureça, e a terça parte do dia não brilhasse, semelhante à noite. O que isso quer dizer, irmão Anderson? A noite será curta, o dia será curto. Se a noite e o dia serão curtos, a vida do ser humano também se encurtará. Olha só para você ver. Já não bastasse o sofrimento, mas também a vida do homem se encurtará ainda mais, né? Então, ou seja, a proximidade da morte é cada vez maior. A proximidade da morte, principalmente, será ruim para aqueles que andam sem Cristo e aderiram ao anticristo, né? Então, eles se aproximam do fim eterno. Olha que coisa catastrófica, grandes calamidades. Deus ferirá a terça parte, minando a vida humana. Os seres humanos vão cada vez mais sendo mais, seus períodos de vida na Terra serão curtos. Serão curtos. E para a gente finalizar esse capítulo 8, versículo 13. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos três anjos que hão de ainda tocar. Ou seja, se está ficando ruim, vai ficar pior. Vai ficar pior. Em outras traduções, principalmente na NTLH, fala de uma águia sobrevoando. E essa figura de águia, ela fala que o juízo de Deus, ela traz essa representação de que a justiça e esse juízo que Deus está aplicando ao homem é de forma sábia e consciente. Às vezes muitas pessoas pensam assim: mas é um Deus que está irado. Acha que Deus ele tem o mesmo sentimento humano, de que o homem quando age na ira, ele perde a consciência. Não. Deus ele vai agir na sua ira, mas com sabedoria. Tudo que Deus está fazendo aqui é mediante sabedoria. Toda essa agonia que será causada não é um Deus furioso que se esquecerá do que está fazendo, não. É mediante toda a sua sabedoria, sua infinita sabedoria. Então, que nós possamos aqui aprender algo glorioso da palavra de Deus em Apocalipse 11, sabendo que a igreja é importante, a igreja participará de toda a justiça de Deus na terra. Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus.